Dou as boas-vindas à Sra. Isabel Veiga de Macedo, à altura secretária do Dr. Francisco Sá Carneiro. Doutora, por uma questão peço desculpa, Sra. Isabel Veiga de Macedo, por uma questão de formalismo, pedia-lhe só que se identificasse perante a Comissão. Só o nome e as funções que existem. Na altura? Meu nome? Sim. Eu chamo-me Maria Isabel Mesquita Veiga de Macedo. E exercia as funções? E exercia na altura as funções de secretária do Dr. Sá Carneiro. Portanto, esta comissão, como a Sra. Isabel deve saber, portanto, é a 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, em que depois de se ter chegado à conclusão que foi um atentado que provocou a morte do Dr. Sá Carneiro, do engenheiro Linamar da Costa e dos seus acompanhantes, estamos a tentar evoluir no sentido de aprofundar causas, eventuais responsáveis e enquadrar o atentado que ocorreu. Depois, pedia-lhes, Sra. Isabel, é uma formalidade desta Comissão de Inquérito que, portanto, há aqui um compromisso das pessoas que aqui vêm de dizerem a verdade e toda a verdade sobre as perguntas que são feitas nestas audições, dizer se a Sra. Isabel está disponível, portanto, para este compromisso com a Comissão. Portanto, dávamos agora início às perguntas e à audição propriamente dita, e o primeiro grupo parlamentar hoje é o CDS. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro para esta primeira ronda de 5 minutos. Eu vou só explicar à Sra. Isabel como funciona. São 5 minutos que o grupo parlamentar gere, em que pode fazer perguntas às quais a Sra. Isabel vai respondendo dentro dos 5 minutos que são consumidos pelo grupo parlamentar. A Sra. Isabel não terá o mesmo limite de tempo, portanto, sinta-se à vontade para ir respondendo consoante o que entender apropriado e necessário a cada pergunta. Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Muito obrigado, muito bom dia. Começo por cumprimentá-la, lá vão alguns anos. 33. Eu suponho que se recorda bem do dia de 4 de dezembro e, portanto, era justamente a sua memória que ia apelar. Teve alguma intervenção nas marcações e desmarcações de voos, nomeadamente do Dr. Sá Carneiro e do engenheiro Linamar da Costa, nesse dia 4 de dezembro? Tive toda, porque fui eu que as fiz. E pode descrever do que tem de memória, que marcações é que foram feitas e mais ou menos as horas é que terão ocorrido? Olhe, primeiro fiz uma marcação na TAP, que fazia sempre, porque ele tinha sempre medo quando ia a qualquer sítio, ou que tinha previsto uma deslocação num avião mais pequeno, que por uma questão de nevoeiros, etc., climatéricas, não pudesse aterrar, e portanto ele tinha uma marcação na TAP. E que tinha sido feita quando? No próprio dia 4, na véspera dia 3? Não Onde é que foi decidida a ida do Dr. Sr. Francisco Sá Carneiro ao Porto? Recorda-se? Foi uns dias antes, não me lembro. Não lhe posso dizer quando, não me lembro. Bom, e nesse dia 4, a que horas é que teve conhecimento da mudança de planos de voo do Dr. Francisco Sá Carneiro? Houve um Conselho de Ministros em São Bento e o engenheiro Adelino chegou um bocadinho atrasado, como era costume. E me perguntou a que horas é que o seu chefe vai para o Porto. E eu disse-lhe que ele ia no avião da RAR, porque a TAP é sempre um backup, qualquer coisa que acontecesse. Que ia no avião da RAR ao fim do dia. Ele disse-me: olha, não vai, vou convencê-lo a vir comigo, porque havia umas pessoas que deviam ir comigo e não vão, deixe-me tentar convencê-lo, eu já falo consigo. Depois entraram, e esse conselho acabou, também não me pergunta a que horas, porque já não me lembro, e depois ele disse-me: ele vai falar consigo, que em princípio vai comigo. E, portanto, e a partir disso não teve mais nenhuma intervenção?
Depois, sim. Tive. E depois, a partir disso, tive duas intervenções, não sei se é isso que se refere. A primeira foi tentar apanhar o Francisco Balsemão no Porto, para lhe dizer, a pedido do Francisco Sá Carneiro, que não mandasse o avião da RAR, porque não era preciso, porque o Francisco iria com o Adelino. Eu peço desculpa não estar a dizer o doutor não sei o quê, mas era assim. Que iria com o Adelino, que a alteração é que levava menos gente, tinha menos lugar no avião, e que levava só o António e a Senu, em vez de levar também a Madalena Fragoso, e uma de nós foi falado, mas na realidade era a Madalena Fragoso que ficou, que devia ter ido também. E vi-me doida para apanhar o Francisco, porque já não sabia onde é que ele estava e tinha ido almoçar fora. E a outra intervenção que eu tive foi muito mais tarde, quando o Francisco Sá Carneiro sai de casa e que me telefona a dizer: cancela o avião da TAP, que o tempo está bom. E portanto sou eu que falo para a TAP, até porque sou eu é que estava em São Bento, sou eu que falo para a TAP e que anulo. Que havia dois, agora não me lembro muito bem, mas na TAP era um senhor da Mesquita, lembro que eu chamo Isabel Mesquita, e uma senhora que se chamava Anne, eu acho que era Gordon. Eu falei com eles para cancelar, com um deles, para cancelar os lugares deles no avião, para pôr à disposição os lugares deles. Bom, o que está a dizer, para mim, é muito interessante, porque e novo, porque, portanto, o que está a dizer é que no plano inicial do Dr. Sá Carneiro ele viajaria para o Porto no avião da RAR. No avião da RAR. Portanto, que era também um Cessna e que viajaria... Não faço ideia, era o avião da RAR, para mim era o avião da RAR. O que e creio, aliás, que lá estava, que chegou a vir do Porto, portanto, apesar das suas tentativas para anular a sua vinda, se eu bem me recordo, esse, aliás, é um dos mistérios do processo, porque é que, até hoje, porque é que, estando ali o avião da RAR, terão usado aquele e não o outro. E até hoje, tanto quanto eu conheço o processo, posso estar equivocado, o processo foi todo construído na ideia de que o plano do Dr. Sá Carneiro era efetivamente viajar no avião da TAP e não, como está a dizer, era viajar... o avião da TAP era um backup para uma outra deslocação em aeronave privada, o avião da RAR. Portanto, o que me está a dizer é que o plano do Dr. Sá Carneiro era viajar no avião da RAR. No avião da RAR e, portanto, o voo da TAP era ele próprio, um backup para o caso disso falhar. Isso foi o que ele me disse a mim. Agora, isto eram as ordens que eu tinha e foi o que ele me disse. Não, acho interessante, não ponho em dúvida a sua palavra, só que eu acho estranho, tanto quanto me recordo, nunca foi ouvida em nenhum inquérito. Nunca. Nem pela DGAC? Zero. Foi lá um senhor da Judiciária. Não, foram lá 2 dias depois fazer umas perguntas que não tinham nada a ver com isto que eu acabo de dizer. Não, é que acho curioso que, sendo uma peça essencial para o encaminhamento do inquérito, e nomeadamente para a previsão de sabotagem ou não sabotagem, o processo da decisão do Dr. Sá Carneiro e a hora acomodou, este ponto, que eu considero um ponto com alguma relevância, não tenha sido acolhido, nomeadamente ouvindo-a como secretária e tendo tratado do processo de marcação dos voos. Mas, portanto, eu vou recapitular. O Dr. Sá Carneiro planeava viajar no avião da RAR. Exatamente. Tinha, todavia, sido feito, como habitualmente pelo gabinete, um procedimento de backup com o avião da TAP. O engenheiro Lindamar da Costa, ao longo da manhã, algures, foi responsável, digamos assim, numa conversa com o Dr. Sá Carneiro, para mudar no o plano conselho, de voo, sim, naquele conselho especial. Para viajar em conjunto, sim. Que efetivamente confere com outras informações do inquérito, e fez diligências, quer junto ao Dr. Francisco Balsemão, para cancelar a vinda do voo da RAR, o que já não terá acontecido, porque o avião da RAR de facto estava estacionado na placa do aeroporto nessa noite, quer para cancelar a reserva da TAP. Sim. E foi a senhora que fez essas duas diligências. Sim, senhor.
Bom, eu depois, já agora, enfim, era esse sobretudo o objeto das minhas perguntas, mas já agora gostava de lhe perguntar se recorda no dia 5, no dia 6, nos dias imediatamente ao sinistro, ter ouvido, comentar, enfim, aquela desgraça e, portanto, as causas, foi um acidente, se tinha sido atentado, se nomeadamente da parte dos seguranças, se ouviu algum relato quanto a terem presenciado ou não alguma coisa no aeroporto. Nomeadamente o chefe Costa e outros que creio que eram os responsáveis pela segurança do Dr. Francisco Sá Carneiro. Olha, o que lhe posso dizer é que, bom, nós ficámos todos, como pode imaginar, e viu. Mas aquele período entre eles morrerem e serem enterrados foram 48 horas complicadas. E que a certa altura houve um ou dois rapazes, um falou comigo concretamente, que foi lá, que tentou que ia contar qualquer coisa, que tinha coisas para dizer. Eu não era ninguém, não é? Estava num jardim, se calhar a chorar, não me lembro, e que nós dissemos que tinham que se dirigir à polícia. Agora, o encaminhamento dessas coisas eu não lhe posso dizer. Tá bem, mas e dos polícias propriamente dito, dos agentes de segurança, ouviu alguma coisa? Relataram alguma coisa? Alguma conversa no gabinete? Não me lembro. Não tenho mais perguntas nesta altura. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra, não está presente o grupo parlamentar do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Andreia Neto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Dona Isabel Veiga de Macedo, Senhoras e Senhores Deputados. Acabou de nos dizer que nesse dia, após 5, 6, não sei, teriam uns rapazes e ter consigo. No dia a seguir, não foram ter comigo, eles bateram à porta lá em São Bento. E quem eram esses rapazes? Não sei, eu disse, olha, está aqui polícia, há aqui elementos, há coisas, vão lá ter. Não sou eu, não é? Mas identificaram-se... Se eles se identificaram à polícia, depois não sei, a polícia estava lá, havia gente da polícia judiciária, não era o meu papel. Que é que eu lhe quero perguntar? Portanto, trabalhava diretamente com o Dr. Francisco Sá Carneiro? Trabalhava. Há quanto tempo? Quanto tempo trabalhou? Trabalhei, eu não sei exatamente quando é que começou o governo, não me lembro, mas eu entrei um mês depois, porque eu não queria ir, estava num trabalho que eu gostava muito e não queria, e tanto que eu entro, já não pelo gabinete, oficialmente não pelo gabinete do Francisco Sá Carneiro, mas entro pelo gabinete do Francisco Balsemão, porque era o único que tinha uma vaga, mas trabalhei sempre com o Francisco Sá Carneiro, até o dia em que eles morreram. Portanto, eles começam para aí em janeiro e eu entro em fevereiro, uma coisa assim. Quando eu comecei um mês depois de eles estarem a funcionar. Nesse dia, no dia 4 de dezembro, no fatídico dia, queria-lhe perguntar se nesse dia 4 interagiu com o Primeiro-Ministro e pedia-lhe então, nesse sentido, para fazer uma descrição pormenorizada nesse dia, se calhar para além dessa, se efetivamente existiu mais, possa existir mais alguma informação para além da marcação ou desmarcação, cancelamento dos voos. Não sei, como eu disse há bocadinho, havia um conselho, o trabalho normal de manhã não me lembro, quer dizer, e havia um conselho de ministros restrito, havia 2 tipos de conselhos de ministros na altura, um com toda a gente e outro restrito, e era o dia do restrito, e pronto, esse conselho começou, acabou, entrou o engenheiro Adelina Mar da Costa, disse-me aquilo que eu já referi agora, entrou, e depois o Francisco, quando saiu, disse-me, olha Isabel, você vai procurar o Francisco no Porto e cancela, e depois eles tiveram um almoço. Sim. No Altis, onde eu ainda lhe levei um papel em que ele me pediu para lhe comprar o remédio, eu tenho esse papel guardado, por acaso, para recordação. Depois eu não o tornei a ver, depois do almoço, e ele deu-me dar esse papel, mas fui para São Bento, era dia 4 de dezembro, fui para São Bento, acabei por ficar depois sozinha, porque a Conceição saiu, tinha compras de Natal para fazer, fiquei sozinha.
e também estava sozinha quando recebi a notícia, e fiquei lá até ele me dizer que ia sair de casa e para cancelar a TAP, que se ia embora, até amanhã se Deus quiser, vá-se embora, já estou no carro, vá-se embora, cancela a TAP, vá-se embora. E pronto, e depois eu saí deixando o meu número onde estava, não havia telemóveis, e saí deixando o número de telefone de para onde ia, para casa de uns amigos que eram aí ao lado, e depois telefonaram-me, infelizmente, a seguir. Como secretária do Dr. Francisco Sá Carneiro, Sim. Pergunto-lhe se alguma vez, em conversa, em trabalho, se apercebeu de assuntos relacionados com comércio de armas, Não, com tráfico de armas, não, orçamento das Forças Armadas, não, Fundo de Defesa Militar do Ultramar? não. Eu trabalhava com ele, cá em cima, na presença do Conselho de Ministros, na área internacional. Razão pela qual eu fui para lá. Eu trabalhava com ele e com o António Patrício Gouveia. E depois, e outras coisas que fossem necessárias, e depois vou para São Bento, porque ele sai da presidência do Conselho para ir para São Bento, onde estava a tempo inteiro, vem com uma assessora, que era a Conceição Monteiro, e uma secretária, que era eu. Mas esses assuntos não... Nunca esteve presente em nenhuma reunião Não, de trabalho onde fossem abordados estes assuntos? não, nunca nenhuma de nós estava presente nas reuniões. Nem tem conhecimento se o Dr. Francisco Sá Carneiro foi alvo de pressões que sejam consideradas fora de normal no âmbito destes assuntos que acabei de... Não faço ideia, não. Nunca foi ouvida em Não. nenhuma comissão de inquérito? Não. Nunca foi ouvida pela Polícia Judiciária? Não. A Polícia Judiciária foi lá e simplesmente entregar-me Entregar que não entregou, que eu não quis um bocado de um casaco do chefe de gabinete, que era meu amigo pessoal, e uma aliança. E qual é o conhecimento efetivo que tem sobre o atentado de Camarate? Existe algo que nos possa ajudar? Alguém que possa ser útil para os trabalhos da presente comissão? Olha, perguntou-me, foi o Dr. Ribeiro Castro, creio. Eu acho que, por exemplo, o chefe Costa, que o acompanhou até ao aeroporto, deveria ser ouvido. Porque eles iam com ele sempre ao aeroporto, ou onde fosse. Qualquer sítio onde fôssemos com ele, a segurança ia. Eu acho que o chefe Costa era uma pessoa importante. Porque ele sim estava lá, eu não, eu estava em São Bento. Sabe que se comenta, que se fala de que há indícios de que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa se debruçavam sobre a questão do comércio de armas, sobre a sua exportação. Não tenho nenhum comentário que possa oferecer sobre esta... Não tenho nenhum comentário, na altura eu não sabia de nada. Essas coisas para mim, eu não sabia. Não. Nós não tratávamos dessas coisas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu daria agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo também por cumprimentar a Sra. Maria Isabel Veiga de Macedo e agradecer a sua presença aqui. Eu devo dizer, de muita documentação que nós vemos nos livros e as fotografias, penso que, curiosamente, das fotografias mais impressionantes para mim é esta reprodução da agenda da sua colega Conceição Monteiro, porque onde ela depois marca, aliás, uma cruz e acho que se percebe por esta anotação desta agenda o choque deve ter sido. Há aqui qualquer coisa de terrível nesta concretização em termos de agenda, inclusivamente da hora exata do acidente. As questões que eu gostaria de lhe colocar era, combinava com ela, acompanhou estas marcações que estão aqui nesta folha de agenda da Conceição Monteiro para este dia 4 de dezembro ou não? Bom, eu vou ter que... É assim, a Conceição, que não era secretária, era assessora do Francisco,
tinha uma incompatibilidade muito grande com a mulher do Francisco, com a Senu. E, portanto, havia ali uma separação de... É a vida. É assim, é a vida. E, portanto, a Conceição tinha a agenda dela e eu tinha a agenda de todos. Ou seja, a Conceição tinha uma agenda em que ela tratava das coisas com o Dr. Sá Carneiro, mas que não era para mim, era dela. E eu tratava de tudo, do que fosse, de marcações, do vice-primeiro-ministro, telefonasse, que fosse, ligar para lá, Isabel, como é que isso está, posso ir aí, posso não, até podia ser o Dr. Ribeiro Castro ou alguém. Eu tratava, eu era a secretária para todos. Concretamente dele, mas para todos em São Bento, porque só estávamos lá as duas. E a agenda dela era dela. Eu nunca vi a agenda dela. Bom. Então, por exemplo, quando aqui está escrito que nesse dia, penso que é o Conselho de Ministros, está previsto ao meio-dia um Conselho de Ministros... É o tal que eu referi há bocadinho. São os 3 chefes de Forças Armadas, Ministro das Finanças e Ministro da Defesa. Sim, que chega atrasado, foi isso que eu disse há bocadinho. Sim. Não sabe qual era o tema desta reunião? Não, eu não vi a agenda. E quem é que nos pode dizer qual era o tema discutido? Porque, lamentavelmente, ou qualquer dos chefes das Forças Armadas que ainda estejam vivos, o chefe de gabinete não havia uma morreu, ordem de trabalhos prevista, não havia... Essas coisas não nos passavam pelas mãos assim, a menos que o António Patrício Gouveia, chefe de gabinete, às vezes me pedia: Isabel, refaz-me aqui este papel para pôr na agenda, isto está mal, está errado, porque ele também estava lá embaixo connosco, está aqui isto, tem paciência, tu à última da hora faz-me isto outra vez, ou não sei o quê, senão eu não tinha acesso à agenda. Sim, e à ordem de trabalhos também não? Não. E portanto, depois, porque de facto todo este... segue-se então um almoço no Tavares, sim, o general, não sei se é o general, não se lembra se é o general Soares Carneiro. É o Soares Carneiro. É o Soares Carneiro, imagino. Diogo Capuz, Beroca, Vítor Cunha Rega, António Patrício Gouveia. Exatamente. E depois ele foi para casa. E depois ele foi para casa. O primeiro-ministro, à altura. Mas depois havia às 3h30 uma conferência de imprensa no Altis. Que houve, eu tenho fotografias dessa conferência de imprensa. Onde estavam, de facto, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? O Diogo, imagino que é o Diogo. O Diogo é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E o General também. A questão que eu também gostaria de fazer é: quando é que vem exatamente o cancelamento do avião da TAP? Disse, telefonou-lhe... Às 8 da noite, para aí. Às 8 da noite. Imagina, eu não me lembro das horas, como pode imaginar, 30 e quase 3 anos depois, não me lembro exatamente, mas ponha... Claro. Se o avião era às 8h30, foi meia hora antes, o suficiente para eles poderem fechar o embarque e tratarem, e seguirem... Percebe? Porque, tratando-se do Primeiro-Ministro, podiam querer atrasar um bocadinho, porque não tinham notícias, o suficiente, já era meia hora antes. Mas aqui eu penso que eles tenham gravações disso, e se recuperarem a gravação, está lá a minha voz. Está bem. Mas é curioso, porque vem-nos falar, de facto, do avião da RAR, que estava previsto e que a TAP só servia em caso de mau tempo, não é? Mas aqui na agenda, de facto, só está a TAP, aliás, com um horário, 20h20. Está a ver, é isso que eu lhe digo, foi perto das 8. Como? Pois, está aqui marcado 20h20, como marcado, e depois o comício de Setúbal, que é cancelado. Já não me lembro. Já não se lembra. No fundo, a minha pergunta é: lembra-se quando é que é tomada a decisão de ir ao Porto? Uns dias antes, talvez. Uns dias antes. Porque, de facto, na agenda do próprio dia ainda está previsto o comício e que só depois à frente é que aparece cancelado. Não sabe quando é que foi cancelada esta... Olhe, eu mais uma vez acho que se me perguntar o dia exato eu não lhe posso dizer, não me lembro. Porque passam 33 anos.
Mas o que correu no gabinete, porque nós também não sabíamos porque é que ele ia ou não ia, não é? Porque há uma coisa, ele era Primeiro-Ministro, ambos somos secretários de Primeiro-Ministro, outras coisas são do PSD, ou da AD, não são discutidas connosco. O que corria, porque a gente perguntou, mas agora vou para o Porto, porquê? E agora eu vou dizer exatamente o que se disse no gabinete. Parece que o Dr. Mário Soares e a Dra. Maria Barroso se referiram à situação da SNU e do Francisco, a situação marital, que quiserem chamar, e que o Francisco acha que quer dar a cara com a SNU e, portanto, também vai ao Porto. Acha que é importante. O que tem uma ligação, e desculpem agora, tenho que acrescentar isto, quando eles morrem, a Dra. Maria Barroso telefonou-nos pedindo se nós nos importávamos, depois de as conversas que houve desse tal comício e da ida ao Porto, se nós nos importávamos, era eu e outra colega minha que se chama Rita Costa Lima, que estávamos com o corpo da SNU no cemitério dos ingleses, porque ela, como não era mulher dele, não podia ir para os Jerónimos, se nós nos importássemos que ela lá fosse. É claro que não nos importámos, gostámos, até gostámos, e foi. Isto é um bocadinho difícil de interrogar, porque uma pessoa se sente também a proximidade e é estranho, de facto. Bom, vamos tentar. Claro que nas várias hipóteses na seção do atentado levantadas é que o atentado seria dirigido ao engenheiro Adelino Amar da Costa e que haveria apanhou por tabela um dano colateral, como se diz agora. Sabem em que circunstâncias, como é que o engenheiro Adelino Amar da Costa organizava ele próprio as suas viagens? Não faço ideia. Não fazem? Não faço ideia, a mínima. Quem é que era a secretária do... Era a Kiki Costa Cabral. Eu não sei qual é o nome dela, mas já não era? Era a Filipe Amélia Castro. Talvez, já não me lembro. A Kiki foi depois E a Charolta? do Azevedo Coutinho. Suponho que era a Filipe Amélia Castro. Eu já não me lembro. Mas a Kiki foi, em tempos, não era? Sim, olha, 33 anos, já não me lembro. Mas não se encontraram depois da tragédia, não conhecias, imagino. Não se lembra de... Nunca comentaram esta viagem, este avião, estas marcações, elas não... Na altura não... Olha, é assim, na altura, para além de uma pessoa que eu admirava imenso, que era o Dr. Sá Carneiro, morreu o meu maior amigo, que era o António Patrício Gouveia. E... não dá, sabe? Não dá mesmo. E 33 anos depois ainda não dá. E foi-me pedido a mim para dar a notícia à viúva. E, portanto, não dá. Eu imagino. Não posso dizer que percebo completamente, porque felizmente nunca vivi nada de semelhante. Mas imagino. Nossa questão aqui era... portanto, não sabe de todo... Como é que surge, há toda umas questões em torno de porque este avião, não outro avião, qual era o Cessna que estava previsto para esta viagem, não sabe... Já lhe disse, o que sei é que era a rara. Sim. Não, agora estávamos a falar do lado do engenheiro Adelino. Não faço ideia. Não faz ideia. Não faço ideia. Bom, só por fim... Porquê que o segurança não viajou com ele? Não tinha lugar. Porque não tinha lugar. Não há lugar. Fica a Madalena Fragoso, que era quem lhe tratava toda a parte de relações públicas, etc., em terra, e mais alguém que ele queria levar. Não há lugar. O avião é mais pequeno que o outro. Ou não é mais pequeno, mas no fundo são dois condensados de um, não há lugar.
E também não sabe, por exemplo, porque é que o engenheiro Adelina Mar da Costa queria tanto que eles viajassem juntos. Não? Para conversar, para aproveitar para conversar. Isso aí ele disse-me. Sim, mas nem Vou sabe convencê-lo. o tema, o que é. Não, nem nos passava pela cabeça perguntar, está a ver? O que seria? Para quê? Não. Muito obrigada. Nada. Eu dava agora a palavra aos senhores representantes dos familiares das vítimas, o Dr. Luís Filipe Rocha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Dona Isabel dia. Macedo. Só 2 ou 3 pequenas perguntas para esclarecer 2 ou 3 questões. Acabei de ouvir que o Conselho de Ministros Sim. que reuniu no dia 4 de dezembro Sim. era um Conselho de Ministros restrito com as chefias militares. Com as chefias militares. Pronto, isso está fixado. E o Ministro da Defesa. E o Ministro da Defesa. E o Ministro das Finanças, creio. Queria agora fazer 2 pequeninas questões sobre o avião da RAR. Fiquei sem perceber há pouco. Sim. Chegou a conseguir falar com o Dr. Francisco Simão? Cheguei. cancelaram- Custou-me imenso, cheguei. Estava, não interessa muito, mas nunca mais me vou esquecer na vida. Estavam a almoçar num restaurante chamado Garrafão, que eu não sabia que existia. E como não havia telemóveis foi difícil, tivemos que recorrer a alguém do PSD no Porto para ir procurar e não sei o quê. Cheguei a falar e disse-lhe, olha, por favor, ligue para a RAR e cancele o avião, porque o Francisco vai com o general. E a Sra. Dona Isabel tem ideia mais ou menos a que horas isso terá passado? 2 e tal para aí. Ou 3, entre as 2 e as 3. Mas, como lhe digo, 33 anos depois. Claro. Esse avião tinha vindo de facto de manhã? Mas eu isso não sei. Exatamente. E estava no Parque Delta ao lado do Cessna que depois veio a cair. Isso também não sei. E, portanto, também não vai, de certeza, poder responder à seguinte questão. Já percebemos que houve pessoas que não foram por não terem lugar. Não tinham lugar. A saber, a Madalena Fragoso, de certeza, e a outra que já não sei, que era o chefe Costa. E o chefe Costa São os dois que ficam em terra porque não há lugar. Exatamente. O chefe Costa está ao lado do Primeiro-Ministro no aeroporto com o Guimarães Costa, que era o agente que ia com ele. E, portanto, de certeza que não tem qualquer informação. Havendo mais gente para ir que fica em terra. Sim. E havendo, de facto, 2 aviões. Mas eu acho que isso ninguém sabia que o outro estava cá. É porque a informação... No gabinete nós não sabíamos. Claro, exatamente. É estranho porque a informação que eu tenho... Eu só peço para ele não vir. Quer dizer, peço ao Francisco Simão para cancelar. Agora, eu nunca sei que o avião veio, nem nunca nenhum de nós soube. Nem sabíamos. No gabinete nunca se soube que o avião veio logo de manhã. No gabinete ninguém sabia. E depois o gabinete, depois a certa altura, estupidamente, o gabinete, como dizia o de Gaulle, sou eu. Quer dizer, porque já só fiquei eu, porque a Conceição depois do Altis vai fazer compras de Natal e fico eu. Eu e os contínuos. A Dona Isabel teve indiretamente que seja conhecimento de que o Dr. Francisco Pinto Balsemão teria dito à sua esposa para ir com o Francisco Sá Carneiro no avião? Não. Finalmente, é apenas uma pergunta para esclarecer algumas das declarações que foram proferidas logo a seguir ao dia 4. A Conceição Monteiro era assessora. A Conceição e a Nisha Moreira Rato eram adjuntas, acho eu. Muito bem. Assessores eram os outros. Muito bem. E, portanto, de um ponto de vista do secretariado propriamente dito do Dr. Francisco Sá Carneiro, era a Sra. Dona Isabel que, no fundo, assegurava o secretariado. Sim, em São Bento, sim. Para onde ele vai em talvez junho ou mais, junho. Porque primeiro estivemos lá em cima na Gomes Teixeira. E éramos mais. Eu só trabalhava na área internacional e com o Dr. Patrício Gouveia. É plausível que, na qualidade de assessora ou de adjunta, a Sra. Dona Conceição Monteiro tivesse algum conhecimento de alguns temas de agendas? Não faço ideia. Ela nunca via a agenda dela, porque ela também nunca mostrou. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Isabel. Muito obrigado. Eu dava agora ainda, no âmbito dos representantes dos familiares das vítimas, a palavra ao Sr. Augusto Cido, por favor.
Sra. Isabel, muito obrigado por cá estar, ter cá vindo. Algumas das questões que eu queria pôr já foram postas, mas há uma coisa que eu gostaria talvez de levantar de novo. O cancelamento da TAP é feito por volta das 8, disse, mais ou menos? Sim, mas eram 20 minutos, meia hora antes, era o suficiente para eles poderem fechar o check-in. É que justamente por volta dessa hora, o Dr. Francisco Sá Carneiro pede ao piloto, está no avião, o avião tem problemas de arranque, se as reservas da TAP se mantêm. Não sabe desse... Não faço ideia. Não, eu a partir daí já não sei mais nada. Ele telefona-me e diz-me cancele. Pode cancelar a TAP, está a bom tempo. Até amanhã, se for preciso alguma coisa depois do Porto, nós ligamos-lhe, porque nós éramos obrigadas a deixar o número de telefone do sítio onde estávamos. E, portanto, cancele, se for preciso alguma coisa logo à noite falamos, senão até amanhã, se Deus quiser. E essa resposta dos serviços de embarcações da TAP nunca chegou. Só chega quando o avião já caiu. Portanto, aqui há uma coisa estranha que a gente também está a tentar perceber o que é que aconteceu. Eu, como lhe digo, havia duas pessoas com quem nós tratávamos na TAP. Ela chamava-se Anne Gordon e ele da Mesquita. Eu não me lembro se disse ao da Mesquita ou à Anne Gordon. Eu sei que disse a um deles e depois o outro telefonou-me estarrecido. Havia um deles que estava de serviço, eu falei com os dois depois nessa noite. Um para cancelar, já não me lembro qual, tenho imensa pena, peço desculpa, mas os nervos eram muitos e agora já não me lembro. E o outro falou-me a seguir estarrecido a dizer, então, o que é que se passou? Por outro lado, disse que o chefe Costa estava escalado para ir acompanhar o Sá Carneiro. O chefe Costa é a Madalena Fragoso. Mas havia mais. Havia o diretor do Povo Livre. O Povo Livre? O Cordeiro Pereira? O Cordeiro Pereira também estava escalado para ir, também não foi. Também se falaram nisso, mas o Cordeiro Pereira estava na Gomes Teixeira e eu estava em São Bento com eles e na altura falava-se de Cordeiro Pereira. Mas isso eu já, quer dizer, eu a Madalena tenho a certeza, porque ela disse-me que ia ao Porto com ele, com o António. E curiosamente eu vim a saber há pouco tempo que o Sá Carneiro convidou o Dr. Carlos Macedo para o acompanhar também ao Porto por volta das 6h30 da tarde. Eu isso não sei. Como é que ele fazia convites a pessoas para o acompanhar se já não tinha lugares? Isso não consigo perceber porque a Madalena ficou em terra porque não havia lugar. Entretanto, corre já há muitos anos uma conversa que o Ministro da Defesa teria tido ao sair do gabinete e que encontrou o Sá Carneiro e disse, sei lá, você vai para o Porto, eu vou também, porque é que não vem no meu avião? Não é depois. Quer dizer, ele entra e diz-me aquilo que eu já referi. Como é que o seu chefe vai para o Porto? E que eu disse, vai narrar. Então, mas eu tenho lugar, eu vou convencê-lo aí comigo. E, portanto, é no fim do Conselho, mas na sala, lá de dentro, é aqui, em São Bento, que ele fala com ele. Esta conversa não pode ter sido ouvida pela Conceição Monteiro? Não sei. Quer dizer, a Conceição estava numa secretária aqui, eu ali, aquilo é porque nós estávamos sempre, ainda quando havia conselho, vai uma buscar um café, vai buscar água, quer dizer, isso era eu, pedir aos contínuos, etc. Se a Conceição ouviu, eu não sei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Augusto Cido. Vamos então agora começar a segunda ronda e voltaria ao grupo parlamentar do CDS, o deputado José Ribeiro Castro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava já agora de precisar um pouco mais dos movimentos do dia do Dr. Francisco Sá Carneiro. Ainda volto a sublinhar, considero muito importante a revelação que aqui foi feita e creio que deverá constar do nosso relato de que os planos de voo do Dr. Francisco Sá Carneiro eram diferentes daqueles que foram sempre assumidos no processo. Isso pode ter a influência que tiver, não sei, mas acho que é um facto importante. Mas referiu que o Dr. Sá Carneiro e o engenheiro Adelina Mar da Costa tiveram um Conselho de Ministros restrito nessa manhã. Na Gomes Teixeira ou em São Bento? São Bento. Em São Bento. É também referido que ao fim da manhã teria havido portanto estávamos em final do ano, a preparação do orçamento, e que teria havido uma reunião
com o professor Cavaco Silva, então Ministro das Finanças, o engenheiro Guilherme da Costa, o Primeiro-Ministro Sá Carneiro e os FIAs militares. Tem ideia dessa reunião? Não. Só tenho ideia desse ao meio-dia. Desse Conselho Restrito. Um Conselho Restrito. Não me lembro de ver o Cavaco, se calhar entrou, não sei. E tem ideia de ter visto os FIAs militares? Tenho. Portanto, essa reunião restrita podia ser para tratar podia ser. Bom, isso está referido, era só para reconstituir. Depois referiu que o almoço teria sido no Baltis. No Tavares. O almoço no Tavares. No Tavares Pobre. No Tavares e depois é que foram para o Altis para a conferência de imprensa. E a conferência de imprensa tem certeza que foi no Altis? Eu tenho uma fotografia. Foi no Altis? Foi. No Autorroma. Também às vezes usava. Não, no Altis. Eu tenho fotografias, tenho duas. E portanto em que estava o Sá Carneiro e o General Soares Carneiro, nomeadamente. Exatamente. E depois daí é que saíram para o aeroporto. Não, o Dr. Francisco Sá Carneiro foi para casa. Os outros não sei, ele foi para casa. Sim, senhor. E depois encontraram-se ao fim. Bom, outra questão que apelava à sua memória, enfim, que é natural que possa não se recordar. Mas nessa altura sim. houve um problema político. Enfim, devo dizer, eu próprio não tenho muita memória dele, portanto, se não se recordar, não se sinta sozinho. Eu teria mais a obrigação de me lembrar do que a Isabel. Mas que tem a ver com a extinção do Fundo de Defesa Militar do Ultramar. E, de facto, há alguns recortes de imprensa da altura que dão eco de alguma sonoridade desse processo. Teriam sido preparados um comunicado, uma nota, um despacho conjunto, portanto um conjunto de peças que entretanto são encontradas porque foram guardadas no arquivo da Conceição Monteiro e que visavam, ou no fundo aludiam a um movimento para declarar a inconstitucionalidade desse decreto-lei de extinção do Fundo de Defesa Militar do Ultramar que foi elaborado pelo Conselho da Revolução. Portanto, tinha poderes legislativos e a Arrelia do Governo fez isso sem conselho. Nos documentos encontrados no sinistro, portanto no avião sinistrado, queimados, papéis queimados, já detectámos que um dos documentos era pelo menos esse projeto comunicado. Provavelmente na pasta do Dr. Sá Carneiro. Tem alguma ideia de que este assunto estivesse... De todo. Não tenho nenhuma memória. Nenhuma. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia. Gostava de colocar algumas questões concretas e depois voltar à questão do avião para reafirmar e para consolidar então esta informação que aqui deu. As questões, pegando naquilo que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro afirmava, prendem-se com armas, venda de armas para o exterior e o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, o conhecido como FDMU. Já percebi que não participava nas reuniões, portanto não... De todo, nenhuma de nós. Claro. Mas nas funções que exercia seria normal que papéis circulassem por si. Portanto, caberia nessas funções. Mas fossem papéis especiais, eventualmente. É que ali onde eu estava os papéis eram muito especiais e, portanto, eu aprendi a não os ler. Nem os cabeçalhos? Não. Nem aí, nem no que fiz a seguir. Não. A não ser que me pedissem. Mas a resposta é não. Para arquivar, para... Não, nunca arquivei papel nenhum. Mas encaminhou, com certeza, com despachos. Vai entregar, pego na pasta, entrega este despacho, veja lá se só entrega, por exemplo, ao Dr. Ribeiro Castro, e não entrega à secretária, entrega não sei quem, leve isto, nunca li. Isso é uma coisa que se aprende. Perguntar-lhe se alguma vez ouviu falar nas funções que tinha, num inquérito, uma investigação, ordenada pelo Primeiro-Ministro. Não. Ao FDMU. Não. Nem sobre relatórios elaborados sobre o FDMU. Não. Nomeadamente um relatório que vinha... Nunca ouvi. Nada. Nada. Nem relatórios sobre o tráfico de armas também. Nada. Nada.
A questão da agenda. A agenda já seria consigo. Parte dela, pelo menos, não é? Sim, mas não a agenda, não os pontos da agenda de Conselho. Isso vem feito. É o chefe de gabinete que faz a agenda. Não era essa que eu me estava a referir. Qual? Agenda. A agenda do dia? Sim. Sim. Os compromissos. Sim, recebe fulana a hora X, sim, isso sim. Henry Kissinger já apareceu nesse período, 2, 3 meses antes? Que eu assistisse, não. Mas eu posso ter estado doente um dia ou outro. Não, nunca ouvi. Muito bem. Então, vamos só ver esta questão do dia 4 de dezembro e da questão do avião, para Sim. ficarmos perfeitamente afirmados sobre essa informação. Primeira questão. Porquê é que Francisco Sá Carneiro vai ao Porto? Eu já referi. Eu sei. O que corria, que se chama Se falava? radiocular, era que teria havido umas frases menos felizes proferidas pelo Dr. Márcio Soares e Dr. Maria Barroso no comício uns dias antes. Portanto, ele queria aparecer com a SNU. Se havia mais razões, com certeza, se calhar apoiar o general e tal. Mas isso forçou um bocadinho a ida. Tanto que eu já expliquei que a Dra. Maria Barroso depois teve a categoria de telefonar. Desculpa interrompê-la, uma das razões que sempre nos apontaram era que o Francisco Pinto Balsemão lhe haveria referido que a campanha eleitoral no Norte e no Porto, nomeadamente, não estava a correr muito bem, que era preciso ir lá. Exatamente, e não só. E depois, quando houve essas coisas, ficou decidido, então vamos ao Porto. E ele foi ao Porto, infelizmente. Infelizmente. A questão dos aviões, então, portanto, não tem dúvida nenhuma que a marcação da TAP era Não tenho dúvida nenhuma. Era uma forma de garantir a viagem. Era uma forma de garantir que pudessem ir, caso tivesse mau tempo, o avião da TAP aterra mais facilmente do que um avião pequeno. Quase sempre. Isso era um procedimento habitual? Já havia acontecido antes? Já. Terem marcações e ter sempre o avião da TAP sempre marcado como reserva? Sempre. Era um procedimento habitual? É um procedimento habitual. Assim é um procedimento habitual do próprio. O senhor gostava de, quando fosse, imagina até que fosse de carro, mas olha, reserve também o avião, porque eu posso não poder à última da hora por qualquer razão, tenho menos tempo, reservo o avião também. Onde houvesse, não é? E depois há o avião da RAR. E depois há o avião da RAR. Portanto, o avião da RAR entra aqui na história no dia 4 de dezembro porque Adelina Mar da Costa diz que tem outro avião. Não, o avião da RAR estava combinado, porque a RAR se ofereceu para o vir buscar e para o levar ao Porto, para o trazer, inclusive, na mesma noite. Era essa a ideia. Levava-os e no fim do comício trazia-os. Mas estava combinado com quem? Com o Dr. Sá Carneiro. Com o Dr. Sá Carneiro, Sim. o da RAR. O da RAR. Mas, entretanto, o Adelino... Entretanto, o Adelino tem outro avião e quer dizer, eu só sei isso porque à entrada no Conselho ele diz que tem outro avião e que vai ao Porto e que se oferece para os levar, porque vão todos juntos e aproveitam e podem ir conversando pelo caminho. Era aí que eu me referia. Ou seja, o da TAP era um recurso. O da TAP é uma segurança. Segurança. Há o da RAR, que era aquele que... Era aquilo que ele saca, que a RAR lhe oferece, não é? Na campanha. Exatamente. Portanto, Soares Carneiro e Sá Carneiro. Portanto, era o avião que utilizaria. Mas, que utilizaria o Sá Carneiro. Sá Carneiro. Entretanto, há Adelina Mar da Costa, que tem um avião, um Cessna... Esse sim, do Soares Carneiro. Que estava ao serviço, emprestado, não sei porque. E a partir daí, uma questão prática... Portanto, uma questão prática, venha daí, vamos todos juntos... Isso foi a seguir ao Conselho de Ministros Extraordinário? Ele disse-me isso a mim quando entrou. Sim. E depois combinaram, e no fim foi-me dito... Olha, apanha o Francisco Balsemão e diga-lhe que não manda o avião. Então, há o da TAP, que é a segurança, é o recurso, em caso de necessidade. Há o da RAR, para o Dr. Sá Carneiro, e há o outro que é que está ao serviço na campanha. Para a Adelina Mar da Costa nessa noite. Há a entrada do Conselho de Ministros, a Adelina Mar da Costa diz-me a mim. Há este avião, não é preciso... Eu vou convencê-lo. Não, ele não me diz cancele nada, porque ele não... Sim. Quer dizer, não era meu chefe. Mas diz que vai falar com Sá Carneiro. Diz que vai falar e que vai tratar. Falou. E falou. Porque à saída Sá Carneiro diz-lhe... Depois diz-me, cancela, apanha o Balsemão e diga-lhe que não me manda o avião.
liga para Pinto Balsemão, que estava no tal restaurante de Garrafão. Que muito difícil de encontrar. Não conheço esse restaurante. É para a Ilessa, ou uma coisa assim, imagino lá agora. Mas consegue falar com o Pinto Balsemão? Consigo, que através de alguém do PSD do Porto que andou para lá a farejar disso. e que sabia que foi lá ter e telefonaram. Portanto, Sá Carneiro, pelo menos Sá Carneiro, não deveria saber que o avião da RAR já estava em Lisboa. Não sabia de certeza. Não sabia ele, não sabia nenhum de nós no gabinete. Senão não teria pedido para cancelar, como é evidente. Não é? Como é óbvio. Como é óbvio. O que significa que as 3 hipóteses, isto, só para terminar, as 3 hipóteses de deslocação para Adelina Mar da Costa e Sá Carneiro, a seguir ao Conselho de Ministros, ficam perfeitamente identificadas. Ou seja, Cai a RAR, teoricamente, cai a RAR, fica o outro avião e a TAP fica sempre em segurança até às 8 horas em que eu ligo a desmarcar. A reunião do Conselho de Ministros, sabe-se que é aquele Cessna. Sabe-se que é aquele Cessna que efetivamente foi. Sabe-se. Muito bem. A menos que o tempo pior. Sim, a menos infelizmente que o tempo pior, não aconteceu. Aí seria um avião da TAP. E seria a TAP, pelo menos para os nossos, vá lá. Pôr uma bomba no avião altura da TAP com passageiros. Sim, não deve ser tão fácil. Se calhar já é outra. Se calhar no aeroporto tomam conta melhor. De algumas pessoas. Sim. Ok, muito obrigado. Nada. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Eu daria agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Eu não tenho muito mais questões, portanto vou ser muito rápida. Só uma dúvida agora que surgiu, que é eu agora já percebi, aliás o Sr. Deputado Miguel Santos fez as perguntas, já percebi como é que funciona esta distribuição de aviões, mas o Ministro da Defesa também tinha essas hipóteses, tinha um avião que lhe estava emprestado, penso eu, não é? Se o tempo estivesse mau, terá que perguntar ao gabinete dele. Não faço ideia. Pois. Não sei se o gabinete dele tinha reservas também para a TAP. Olha, isso não faço ideia. Pois, ninguém... Não, eu tratei mas era habitual os ministros fazerem sempre reservas na TAP em caso de... Dr. Sá Carneiro, os outros não sei. Pois. Não... O Dr. Sá Carneiro fazia, por exemplo, imagina, eu estava a dizer, mesmo que tivesse ido de carro ao Porto, por outra razão qualquer, dizia-me sempre, veja lá se a TAP tem algum voo que me ponha lá à mesma hora que eu tenho que chegar, porque eu posso não ter tempo para ir de carro, então vou de avião. Sim. Ele preferia ir de carro e ia trabalhar e tal. Portanto, para ele, Francisco Sá Carneiro, era um procedimento habitual. Sim. Doutora Mar da Costa, eu não faço ideia. Como só uma questão, quem é que tinha acesso à informação de quando e como é que o Primeiro-Ministro ia viajar, ou neste caso concreto, quem é que teve acesso a estas informações desta viagem? Seja pelo SES, seja pela TAP, seja a RAR, quem eram as pessoas que tinham acesso a estas alterações, até da agenda, todo este procedimento, desde o Conselho de Ministros, antes do Conselho de Ministros, anula-se, não se anula nada, quantas pessoas é que tiveram acesso a esta informação? Por mim, já lhe acabei de dizer, sim, foi o Francisco Balsemão no Porto. Por mim, dizer, não venha, não mandem, porque ele vai no outro. Eu não disse a mais ninguém, porque não tinha mais ninguém a quem dizer, quer dizer, não era o meu papel. Mas habitualmente uma deslocação do... O resto do gabinete ficou a saber, sim, porque ele tinha que levar o chefe Costa e a Madalena Fragoso, que estava na Gomes Teixeira, portanto, tem que se dizer para a Gomes Teixeira, não vão. Não vai, a Madalena não vai, e portanto, quem estivesse ali ouvia, não é? Claro. Portanto, porque há menos lugares. Não havia, de alguma forma, nada, não havia secretismo nenhum, não havia nenhuma apreensão especial em relação a... Tudo. Estou-lhe a perguntar isso por uma questão, alguma vez sentiu, quando se cruzou com a engenheira Adelina Mar da Costa, que ele temesse pela sua segurança de alguma maneira? Não, mas eu também não ouvia tanto como isso, eu via nos conselhos, basicamente, não é? Sim. Era sempre muito simpático, sempre pessoa efusiva e tal, mas o meu contacto com ele não era diário, vá. Era em conselhos. Mas, ou seja, não tinha instalado qualquer procedimento de segurança especial? Não faço ideia.
Não faço ideia. Mas então vamos tentar pôr outra. Se o engenheiro Adelino Amar da Costa se sentisse ameaçado em termos da sua segurança... Eu acho que se ele sentisse ameaçado não ia levar os outros com ele, nem a mulher. Pronto. Não sei. E se propusesse ao Primeiro-Ministro, também pedia segurança acrescida, imagino, não? Estamos a fazer deduções, especulações, não? Eles se calhar pensavam que os aviões estavam guardados no aeroporto, não é? Como é que se passava a transmissão de documentos entre os diferentes gabinetes dos diferentes ministérios? Pode-nos dar algumas informações? O que é que nós temos isso? Temos agora com os 30 anos passados, às vezes somos surpreendidos até quase com uma certa informalidade, mas vamos dizer que eram os primeiros anos da democracia. Eu penso que era... E de facto os grupos eram pequenos, as pessoas conheciam-se muito Sim, bem. olha, leve lá isto a fulano. Sim, hoje em dia penso que há todo um sistema formal. Não sei se é melhor, mas... Mas confirma que havia uma certa informalidade. Sim, olha, vai entregar. Entregue isto a fulano, ou manda entregar, e se calhar ia um turista, não é? Suponho que se fossem coisas confidenciais eles reuniam-se e entregavam uns aos outros, não é? Eu fui entregar algumas cartas a Belém, por exemplo. Sempre de... Bom, não... Só mesmo para terminar, como é que nós poderíamos saber qual é que era a agenda de facto deste Conselho de Ministros? E hoje eu penso que em relação ao almoço penso que era a campanha, mas este Conselho de Ministros... Infelizmente o Ministro das Finanças também já morreu, que era o João Brás Leitão. Sim. Eu não me lembro que eram os chefias militares na altura, não é? Porque me interessava muito, mas se calhar algum deles está vivo e poderá dizer. Bem, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa, esqueci-me só de uma pergunta. Posso? Para terminar, Sra. A minha pergunta é muito simples. Depois do acidente, depois do choque, depois daquilo tudo, houve algum momento em que houvesse um gesto, uma informação que lhe parecesse relevante e que teve acesso e que achasse que ficou por dizer, por explicar, ou algo suspeito? Eu acho que ficou tudo por explicar, porque há bocadinho, desde aquele rapaz que foi lá, que queria falar, que eu encaminhei, porque a partir daí em São Bento estava tudo fechado, mas havia elementos da polícia, do judiciário, etc. Portanto, o que é que ele lhe disse exatamente, esse rapaz? Ele disse-me que tinha visto um clarão e que tinha e mais coisas e tal, e eu disse, olha, e a polícia que estava ultra reforçada, encaminha este senhor, está aí gente a judiciária, encaminhe, falem, não é? E ele falou, portanto, recolheram... Ele foi para lá, agora se recolheram, como também nunca me interrogaram a mim, eu também não sei se recolheram, está a ver? Mas se aquilo estava super reforçado... Pelo menos devem ter anotado quem era... Mas ele entrou aqui em São Bento? Não, foi entrou ali no princípio do jardim, porque aquilo do... Entrou. Mas tem que se identificar para entrar ou não? Em teoria, mas isso já me ultrapassa, porque os que estão à frente é que têm que identificar as pessoas, não é? Como aqui. E diz que isto foi no dia a seguir, talvez... Nós passámos 48 horas ali a trabalhar sem praticamente dormir. Quando eu digo nós, não éramos muitos, mas até sei exatamente quem eram, mas ficámos ali para tratar das coisas todas, das papeladas, das autorizações, dos cemitérios, de tudo o que houve para tratar. Sim. Com alguns ministros. E houve muita gente que passou lá durante esses 2 dias? De desconhecidos, estou eu a dizer? Não, desconhecido. Repare, eu aí sou no meio de... concretamente, lembro-me deste... Que não estavam ligadas diretamente ao governo, quer dizer, que não estavam ligadas ao gabinete, que não estavam ligadas... Pessoas de fora. Houve muitas visitas nesses 2 dias? Houve visitas, sim.
As pessoas eram recebidas, ou pediam para ser recebidas, ou eram como o rapaz, ou... Aí já éramos muitos a trabalhar ali, não é? Aí já estávamos muitos, portanto havia ministros e tudo que estavam, aliás houve vários, infelizmente também, desses só está um vivo, que passaram lá à noite connosco a trabalhar. Mas houve pessoas que apareceram e havia pessoas que apareciam e que diziam na própria noite eu já expliquei que me foi pedido pelo professor Freitas do Amaral para ir dizer à cunhada do Dr. Patrício Gouveia, que é a minha maior amiga, que o avião tinha caído e que eles tinham morrido. E nessa mesma noite, depois e às 3 da manhã, ao qual eu voltei para São Bento, onde já estavam o irmão do Dr. Sá Carneiro, o Dr. Moraes Leitão e o Dr. Álvaro Barreto já a trabalhar, o Dr. Brás Teixeira, etc. Depois fomos trabalhando pela noite dentro, essa noite e outra. Havia pessoas que nos diziam que tinham ido tentar ir espreitar a Camarate e que havia estilhaços por todo lado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra no âmbito dos familiares das vítimas ao Sr. Luís Filipe Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Dona Isabel, vai-me perdoar insistir num pequeno detalhe, porque é revelador de como a investigação há 30 anos foi feita. Toda a investigação repousou sempre desde o princípio de que era facto assente que o Dr. Francisco Sá Carneiro iria para o Porto na TAP. E que foi, digamos, à última da hora que decidiu ir num pequeno Cessna. E, portanto, o que a Sra. Isabel Macedo vem aqui revelar, e eu considero muito importante, é que a TAP foi sempre, nos dias antes em que se decidiu a ida ao Porto, foi sempre um recurso para o mau tempo, mas que sempre esteve claro que o Francisco Sá Carneiro iria ao Porto narrar e, portanto, num avião Cessna, num daqueles aviões. Não sei o que era o avião, para nós era a rara. Ou seja, não iria no jaco da TAP. Não, ia na rara. E isso é muito importante porque a investigação repousou sempre num facto adquirido que era ele iria sempre na TAP. Não. E agora há um detalhe, e aí eu vou ter que lhe pedir um bocadinho de esforço de memória. Há um detalhe que há bocadinho citou, a primeira vez que se referiu ao cancelamento da TAP, disse que o Francisco Sá Carneiro lhe telefonou ao sair de casa. Sim, a dizer... telefonou-me de São Bento, telefonou-me de casa para São Bento, a dizer que ia sair. Muito bem, é só isso que eu queria esclarecer, porque ele chega ao aeroporto da Portela por volta das 7h15, 7h30. Estava mais ou menos apalavrado o voo com a Adelina Mar da Costa entre as 7 e 7h30, e depois estão das 7h30 às 8h10 a fazer os tais esforços para pôr o motor em funcionamento. Portanto, ele quando lhe telefonar-lhe-á entre as 6h30 e as 7. É o que eu lhe digo, há 33 anos, eu as horas certas não sei. Eu sei que ele me telefona e me diz, eu vou sair de casa. Exatamente. Pronto, Você fica aí mais um bocado para se for preciso qualquer coisa e depois saia, deixe lá, já temos o telefone de onde vai estar, até amanhã se Deus quiser. Era só para corrigir porque de facto... E cancela a TAP, obviamente. Exatamente. Era só para corrigir porque de facto a instrução de cancelamento dada por Francisco Sá Carneiro não é muito em cima do voo, tem que ser 1 hora e tal antes, porque ele está a sair de casa. Eu não sei se a TAP guarda registros, mas isso com certeza que está lá a hora. Agora a hora eu não me lembro. E lembra-se de que o cancelamento que efetuou foi praticamente a seguir a esse telefonema do Francisco Sá Carneiro. Foi imediatamente, até porque eu também me queria ir embora, passado um bocado. Exatamente. O que significa que o cancelamento terá sido feito, digamos, entre as 6h30 e as 7, quando ele era sai noite, de casa, e como no inverno é noite cedo, parece-nos mais tarde, mas sim, seria... Porque há um delay de tempo muito grande que afasta o cancelamento, que é o delay de tempo em que eles estão a tentar pôr em marcha o motor esquerdo e em que o próprio piloto consulta a torre de controle, o controlador Gaspar Frade, para saber se ainda se mantinham as reservas na TAP para o caso daquele avião não poder levar o Francisco Sá Carneiro. É só por isso que eu queria corrigir o horário. Pois eu como lhe digo, as horas, difícil, era noite. Agora, citou, e eu agora fiquei um bocadinho, eu penso que o Ministro das Finanças, no dia 4 de dezembro, ainda é o professor Cavaco Silva.
Não é o Moraes Leitão. O Moraes Leitão entra Então depois. é Cavaco Silva, já não me lembro, mas Moraes Leitão estava entra lá. como Ministro das Finanças no governo Balsemão. É isso, Mas mas no como, dia- como eu depois ainda... Não, pois claro, pois eu fui secretária dele depois nas finanças, quer dizer, É. isto Não, 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 33 não, pronto, é anos só que- não é fácil. Quem está se Era, estiver- professor Exatamente. Cavaco Silva, talvez, A acho que informação, sim. a informação que nós Não temos tenho a certeza, os militares têm a certeza. Não, mas a informação que temos há muitos anos é que esse Conselho de Ministros restrito era para discutir fundamentalmente questões de orçamento. Pois, mas E, eu portanto, isso não deveria sei. estar o Essa Ministro informação eu não tenho. Muito bem. Não tínhamos nunca, não era nesse dia especial, não tínhamos. Sr. A não ser Presidente. que fosse preciso refazer uma página da agenda à última hora. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Dona Isabel. Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Rocha. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Augusto Cido, por favor. Sra. Isabel, foi-nos posto aqui pela Sra. Conceição Monteiro uma outra possibilidade que nunca foi falada. É que mesmo no caso de haver mesmo mau tempo a sério, o recurso era o comboio. Confirma ou não? Não confirmo. Era o avião. Nunca se falou em comboio. Agora, se o doutor Sá Carneiro lhe falou a ela em comboio, quer dizer, era avião, desculpe. Outra coisa, quando a Sra. Isabel chegou à fala com a RAR, e Não foi com a RAR, foi com o Francisco Balsemão. Eu não falei com a RAR. Mas quem é que cancelou depois da RAR? O Francisco Balsemão é que ficou encarregue de cancelar a RAR. Eu julguei que tinha sido a Sra. Isabel que tinha cancelado. Não, eu fui encarregue pelo Francisco Sá Carneiro de contactar o Francisco Balsemão, que por sua vez era responsável pelo contacto com a RAR para cancelar. É que aparentemente ou ninguém cancelou a RAR, ou se cancelaram, não apanharam o piloto, porque o piloto estava lá às 7 horas da noite a fazer o plano de voo e encontrou-se com o piloto José Albuquerque que veio a falecer. Ou seja, havia de facto lugares, se calhar o Sá Carneiro não sabia disto, havia de facto lugares para as pessoas que ficaram no chão, porque havia não um avião, mas dois. Mas ele disse que nunca soube. Ele ficou descansado quando eu lhe disse que tinha conseguido falar com o Francisco Balsemão e que o Francisco ia falar para a RAR, que ia tratar com a RAR. O Francisco Sá Carneiro nunca soube que o outro avião estava cá. Nem nenhum de nós. Ficou o assunto resolvido na minha cabeça. Quer dizer, e transmiti-lhe isso a ele. Eu disse, olha, já falei com o Francisco Balsemão, por isso é que eu tenho as fotografias do Altis, porque eu fui-lhe lá dizer. Já consegui falar com o Francisco Balsemão e onde ele me dá o tal papel, que é uma recordação, é um pormenor, a pedir para eu lhe comprar um remédio, para ele ter no dia seguinte. Eu guardei esse papel religiosamente. E eu disse, esteja descansado que eu já consegui falar com ele, porque eu não o conseguia apanhar, eu estava no tal garrafão. Mas curiosamente, se consultarmos as atas, verá que a Conceição Monteiro, quando aqui foi ouvida, disse claramente, eu telefonei para a RAR e anulei a vinda da RAR. O que me levou a dizer, não, o avião da RAR estava cá. E ela insistiu que não estava porque ela tinha anulado a vinda da RAR. A Conceição, olha, eu não estou aqui para falar nesses assuntos, mas quem tratou disso, eu tratei, o que o Primeiro-Ministro me pediu, fui eu que falei com o Francisco Balsemão e o L de ligação com a RAR era o Francisco Balsemão que tratava. A Conceição foi almoçar, não sei para onde, eu nem almocei nesse dia e fiquei lá para conseguir apanhá-lo. Depois só saí com um carro qualquer que me levou ao Altis para lhe confirmar de viva voz que tinha conseguido. Voltei para São Bento, mas a Conceição partiu fazer as tais compras de Natal e depois eu fiz o resto que segue e, como digo, se encontrarem as gravações, para o melhor e para o pior é a minha voz que está lá. Sim, mas compreendo a nossa preocupação, porque se de facto alguém... O doutor Sá Carneiro nunca soube que o avião estava cá, nenhum de nós. Aliás, foi assim. A Madalena Fragoso ficou, o chefe Costa ficou, eventualmente, não sei, estes eram os que nós sabíamos que iam. E ficou decidido que ia só o António Patrício Gouveia com ele, porque era o único que cabia para além da SNU. Mas a Isabel compreende que se alguém contratou a RAR, a RAR disse, o avião já lá está. Isso terá que perguntar ao Francisco Balsemão, porque foi ele. Foi com ele que eu falei, foi a ele que eu pedi, porque ele era a pessoa responsável por essa ligação.
É que a partir daí o Dr. Francisco Carneiro saberia que não tinha um avião, mas tinha 2. Não sabia, ele não sabia. Não, eu digo se se ele soubesse que tinha 2 e que o outro já cá estava, se calhar até tinha ido eu, não é? Porque alguma coisa correu, porque quando eu entro em São Bento, depois de saber que eles morrem, que foi imediatamente, eu estava na Lapa em casa dos amigos, e via aqueles telefones internos da polícia, toco ao telefone em casa desses meus amigos, eles levantam o telefone e eu vejo esse meu amigo com o telefone na mão, branco como a cal da parede, só Isabel, isto é uma polícia, não sei o que, é para ti. E na linha eu tinha o professor Freitas do Amaral, a Conceição e a polícia, alguém, não é? E que me disseram que o avião tinha acabado de cair. E que eu fosse para São Bento, as palavras do professor Freitas do Amaral, que poderá confirmar, que pedisse reforço de polícia em São Bento e depois partisse para a casa do Dr. Patrício Gouveia dizer à viúva e à mãe. E quando eu entro em São Bento e bato à porta, a polícia, que já sabia, porque o circuito é aquele circuito deles, quando abriu a porta, os homens ficaram brancos e disseram, mas a senhora está viva. Portanto, eles também corria com certeza que eu, mais uma que ia à secretária. E como era eu que estava em São Bento, era que eu pensava que eu estava morta. O aspecto, se faz favor, era o seguinte, falou no Inácio Costa, no chefe Inácio Costa. Chefe Costa, não sei se é Inácio, chefe Costa. O chefe Costa disse aqui várias vezes que tinha avisado alguém no PSD do que é que tinha visto e assistido. O chefe Costa ficou como se lhe tivesse caído um raio em cima da cabeça. O homem estava aparvalhado com o que tinha visto. Mas desabafou com alguém, não? Não sei. Eu lembro-me de mais do que uma vez me encostar a ele a chorar, porque eu era um homem de toda a confiança e com certeza que viu. Eu acho que ele, assim como eu que só estou aqui 33 anos depois, se calhar ele, se for ouvido, ele explicará o que viu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Augusto Cid. Eu daria agora a palavra ao Sr. Alexandre Patrício Gouveia, por favor. Eu só queria uma precisão. A Isabel, portanto, afirmou que nunca ouviu falar que, concretamente, o engenheiro Lino Marado Costa tinha em mãos uma investigação sobre tráfico de armas. Nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi falar, Alexandre. Pronto. E também só uma outra precisão. A única coisa que eu posso dizer é que ele dava sempre uma pasta que não largava. Nem que a gente lhe dissesse, olha, ponha aí. Não ponha, é minha. Pronto. E outra questão. Há um senhor que se chama António Penaguião que colaborou de alguma forma... Sim, o António, sim. Sim, com o gabinete do Primeiro-Ministro. Exatamente quais eram as funções dele? O António Penaguião é piloto e o Francisco conhecia já dos tempos do PSD e às vezes perguntava-lhe, fazia-lhe perguntas sobre voos e viagens, etc. Não sei mais, Alexandre. Mas ele teve alguma ação em termos de organizar viagens do Francisco Sá Carneiro ou de, inclusive, ser responsável pela segurança do Francisco Sá Carneiro? Meu conhecimento não, mas outra vez o chefe Costa pode responder a isso, porque a segurança do chefe Costa, o chefe Costa era a versão oficial, não é? E o Penaguião era PSD. Mas o Penaguião ia com que frequência ao gabinete do Primeiro-Ministro? Eu vi para aí 2 vezes ou 3, mas é que eu depois saio da Gomes Teixeira e vou para São Bento. Eu em São Bento nunca o vi. Lá em cima vi, eu conheço, portanto também não é tanto aquela coisa da gente ver uma pessoa que viu na televisão que fixa, agora ver uma pessoa que se conhece é quase normal, passar por uma pessoa que nós conhecemos, não se registra. Portanto, Isabel viu o António Penaguião várias vezes na Gomes Teixeira, basicamente? Viu algumas vezes na Gomes Teixeira. Pronto, obrigado. Muito obrigado, Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Daria agora a palavra, já entramos na última ronda, ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mais uma questão para precisar esta questão da marcação de voos. A Isabel já referiu que... Peço desculpa de tratar assim. Portanto, a testemunha já referiu que estavam previstos viajar com o Dr. Francisco Sá Carneiro
do gabinete, o próximo do gabinete, o António Patrício Gouveia, que voou, a Madalena Freire, eventualmente o Cordeiro Pereira, o chefe Costa. Cordeiro Pereira e o chefe Costa. Bom. Nas reservas de backup que tinha para a TAP, tinha reservas feitas para quem? Para o Dr. Sá Carneiro e para a SNU. Bom, portanto, eu considero esta declaração como uma confirmação inequívoca de que, de facto, o Dr. Sá Carneiro planeava viajar num avião onde, portanto, podia convidar livremente as pessoas que entendessem. Exatamente. Uma vez que o backup, a reserva da TAP, era só para ele e para a SNU. Exatamente. E, portanto, isso é a confirmação de que os planos de voo era, de facto, noutro avião, que não o avião Exatamente. da TAP. E, portanto, só seria uma segurança em último recurso, em que só viajariam os dois. Exatamente. Um avião da carreira da TAP. Muito obrigado. Portanto, é assim que as coisas se passaram. Foi assim que se passou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que prescinde. Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Presidente, é só uma pergunta muito rápida. Eu não quero de todo que seja mal interpretada, mas esta questão do avião da RAR que surge hoje, até pela proximidade com as pessoas e envolvidas, e, quer dizer, que nunca tenha sido ouvido pela polícia, pelos inspetores, mas nunca comentou antes com ninguém esta questão do avião da RAR. Mas toda a gente sabia no gabinete, eu sou uma, num gabinete de muito mais pessoas. Eu depois vou para as finanças com o Dr. João Moraes Leitão, onde trabalhei uns meses, para lhe em agradecimento. Não é que eu seja extraordinária, mas porque ele me convidou e para agradecer o apoio que ele nos deu quando eles morreram. Devo dizer que houve pessoas extraordinárias naquela noite e naqueles dias. Ele foi uma delas, a outra foi o professor Freitas do Amaral e o Dr. Álvaro Barreto e o Dr. Brás Teixeira, que eu penso que também já não esteja vivo, já não sei. E depois fui-me embora para Nova Iorque, onde estive nas Nações Unidas durante uns anos. Mas até tinha vindo a Lisboa se me quisessem ouvir. Mas nunca. Mas, portanto, não era segredo para ninguém? Não era segredo para ninguém da história do avião da RAR. O gabinete inteiro sabia, os contínuos, toda a gente. Quer dizer, porque ouviam, esses ouvem tudo, não é? Sim. O avião da RAR, toda a gente sabia que vinha. Como é que nunca... Sra. Deputada, a palavra é incompetência do inquérito. Incompetência do inquérito. Sr. Deputado, eu agradeço a sua resposta, mas não estava propriamente a interrogá-la assim. Não, mas é isto. Eu tenho sempre muito gosto. Nunca me perguntaram nada. Sim. Nem aos outros que sabiam, não é? Nós éramos alguns. Quer dizer, a mim concretamente, às vezes perguntavam lá, mas eles não me perguntaram. Sim, mas não dependia também de si perguntarem-lhe sobre isso, porque dado que toda a gente sabia, não... Devo-lhe dizer que estranho que nunca me tenham perguntado nada. Sim. É sui generis, não é? Mas aos outros também não. E todos nós ficámos a saber, porque olha, a Madalena ficou em terra porque já não vai no avião da RAR. Como é que vão ao Porto? Vão no avião da RAR. Nem sei que era o avião da RAR, se era Cessna, podia ser o que quisesse, eu não faço ideia de aviões, não percebo nada. Para nós era o avião da RAR, sim, mas nós sabíamos todos. Está bem, muito obrigada. Agora nunca soubemos que ele estava cá. Pois, já percebi. Muito obrigada. Não, é só nunca ter sido, na quantidade de textos, de livros, de pesquisas, nunca li. Sim, isso, mas e mais uma vez não estou obviamente a pôr em causa as pessoas que seja muito claro e que fique aqui registado, não é isso, mas é de repente 33 anos depois e muita tinta, como se diz depois, bom, surge essa questão. Pois, não sei, se calhar de facto é a versão do Sr. Deputado Ribeiro Castro, incompetência, mas isso agora também nos compete a nós verificar. Pois, eu não sei se é incompetência, agora eu sempre estranhei que não me tivessem perguntado nada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Luís Filipe Rocha. Sr. Presidente, é apenas para prestar um esclarecimento. O avião da RAR é conhecido desde o dia 4 de dezembro. É sabido desde o dia 5, do dia 6, o piloto desse avião já depôs nas comissões parlamentares. Já disse uma frase que ficou gravada, que é: esse voo era para mim. Portanto, o avião da RAR não apareceu hoje, é conhecido desde o dia 4 de dezembro. É oficial, é sabido, é declarado. A própria Conceição Monteiro, quando aqui depôs,
falou, como o Augusto Cida há pouco revelou. Portanto, não há nenhuma novidade do avião da RAR. O que existe em relação ao avião da RAR é ele nunca ter sido objeto de uma investigação cuidada. Como é que foi marcado, saiu às 9 da manhã de Bragança, como é que foi desmarcado, porque é que o gabinete e porque é que o Primeiro-Ministro não sabiam que o avião estava cá. Isso tem a ver com a investigação, mas o avião da RAR não apareceu agora. O avião da RAR é conhecido desde o dia 4 de dezembro. Muito obrigado. Muito obrigado. E só antes de terminar, Sra. Isabel, portanto, gostaria de lhe fazer uma pergunta só sobre a hora a que conseguiu falar com o Sr. Francisco Pinto Balsemão para o cancelamento do voo da RAR. Eu volto a dizer, 33 anos depois é difícil, mas é qualquer coisa que faz com que eles já não estivessem no Tavares e eu que tenha ido ao Altis para lhes dizer, portanto, terão que... Nas agendas da Conceição é capaz de dar a hora da conferência de imprensa do Altis, eu não sei, mas é qualquer coisa que faz com que já estejam aí quando eu consigo apanhá-lo no tal garrafão e explicar que portanto, será ali algures depois da hora do almoço, sim, por volta das 3, entre as 3 e as 4 da tarde? Vai às 3 por aí, e tal. E foi uma chamada, digamos, de uma via em que a Sra. Isabel pede esse cancelamento e depois não tem mais retorno. Portanto, não, fica entregue. Eu, por mim, fica entregue. É o que me é pedido. Falo com o Francisco Balsemão e digo-lhe que não manda o avião. E eu falo e digo. Ele não me telefona de volta a dizer já foi. Ok. Portanto, era só um ponto que gostava de ver esclarecido. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes dos familiares das vítimas, eu agradeço a vinda da Sra. Isabel Veiga de Macedo aqui à Comissão. Trouxe-nos dados novos, pena que tenha sido tantos anos depois e que... Já podia estar morto. E que este ordenamento, graças a Deus, não. E agradecer-lhe a sua vinda. Nada, por amor de Deus, estou ao dispor, se puder ajudar em alguma coisa. Depoimentos da maior utilidade e eu dava por encerrada esta audição. Isto desliga-se como?